Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso YouTube. E no vídeo de hoje você vai entender por que os dados econômicos impactam tanto o mercado de Forex. Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ok? Aperta aí nesse botão de se inscrever, já ativa o sino das notificações para tu não perder nenhum vídeo, porque todo vídeo que vai sair aqui no canal ele é importante para o teu desenvolvimento dentro do mercado de Forex. Também deixa o like, comenta alguma dúvida que se surgir durante esse vídeo aqui e que eu possa te ajudar de alguma forma. Eu estou respondendo todos os comentários, fica tranquilo. Então vamos lá para esse vídeo. Bom pessoal, por que os dados impactam, né, diretamente no mercado de Forex? Bora lá. Você já acompanhou alguns vídeos aqui no canal e sabe que o mercado de Forex seria um mercado internacional, né, que a gente trabalha com as paridades de moeda, ok? Então os ativos do mercado de Forex são paridades de moeda. Aí vamos lá, vou pegar aqui para fazer alguns desenhos junto aqui na tela com vocês, mas vamos ilustrar, né, as moedas aqui, certo? Você vai ter ali, por exemplo, o euro, você vai ter o dólar, coloca aqui o dólar, você vai ter a libra também, vamos colocar todos essas moedas aqui, tá? Isso aqui são moedas de país, ok? Você vai ter aqui euro, coloquei 3 exemplos, euro, tá bom, dólar, você vai também ter aqui a libra. O que acontece? Essas moedas, elas representam um país, né? O euro ele representa, na verdade, uma zona, ok? A única moeda que faz a representação aqui de uma zona, então vou colocar aqui, ó, zona do euro, ok? Que ela representa aqui a zona do euro. Aqui o USD, que é o dólar, ele representa os Estados Unidos, ok? Vou colocar aqui a sigla dos Estados Unidos, certo? E a Libra, ela representa aqui o Reino Unido, ok? Colocar aqui, ó, Reino Unido. Bom, e por que eu desenhei isso daqui na tela para você entender? Olha só, presta a seguinte atenção. Como eu falei, a moeda ela é a representação de um país. Então, bora lá. Euro vai representar a zona da Europa, vai representar vários países, na verdade. O dólar vai representar aqui os Estados Unidos e a Libra vai representar o Reino Unido. Beleza, o que você tem que entender? Que as moedas ela é o reflexo do estado econômico do país. Anote isso daí. A moeda ela é o reflexo do estado econômico do país. E ela vai refletir exatamente como é que o estado econômico daquele país está sendo apresentado naquele momento. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o dólar. Tá? Vamos pegar o dólar e ele é a representação aqui dos Estados Unidos. Beleza, trouxemos isso daqui para cá para baixo. Ok, então eu vou fazer um estudo acerca dos Estados Unidos. A primeira informação que você tem que ter é que a moeda ela vai refletir o estado econômico do país. Só aí já responde o título do vídeo que está aqui, né? Porque os dados econômicos impactam tanto no mercado de moedas, no caso no mercado de Forex. Porque a moeda ela reflete o estado econômico desse país. Por isso que se você opera no mercado de Forex e você não entende de dados econômicos, você acha que é só o gráfico ali, basta fazer a projeção gráfica e já vai dar tudo certo, muitas vezes você pode ser surpreendido com um evento econômico sem entender o que está acontecendo e isso te trazer um stop muito grande no mercado, ok? Então, a moeda ela vai refletir o estado econômico do país. E aí eu preciso fazer um estudo da economia desse país. Eu tenho que entender sobre dados econômicos, eu tenho que entender o básico de economia ali, saber como é que a economia de um país ela se comporta, saber como os dados que saem todos os dias ali, os eventos que acontecem, eles vão impactar diretamente no gráfico desse ativo. Então, por exemplo, onde é que eu consigo ver isso? Olha só, através aqui desse site que é o investing.com, você consegue saber todos os eventos que vão acontecer já praticamente na próxima semana, né? Durante ali o dia que você está operando, você consegue ver todos os eventos que vão acontecer. E você tem que entender o que são cada evento desse. Tem que entender o que é a expectativa da inflação, você tem que entender o que é licenças de construções, certo? Você tem que entender aqui o que é venda de casas usadas, estoque de petróleo bruto. Você tem que entender sobre todos esses eventos aqui. Pô, Alerton, eu preciso estudar tudo isso mesmo, cara. Se você quer operar no mercado de Forex de uma maneira coerente, você precisa estudar, sim, a questão dos dados econômicos. Porque imagina, se você pode conseguir estipular como vai ter ali na segunda-feira, eu sempre gosto de anotar. Por exemplo, se você vai ter segunda-feira ali 3 dados que vão acontecer para os Estados Unidos, tá? Você vai ter o dado 1, você vai ter aqui o dado 2 e
e você também vai ter o dado 3. Vão sair 3 dados para os Estados Unidos ali na segunda-feira, certo? E todos os 3 dados estão me mostrando dados positivos. Por exemplo, eu tenho um PIB subindo, né? Eu tenho uma taxa de emprego aumentando, eu tenho uma taxa de desemprego, certo, caindo. Então são dados positivos para os Estados Unidos. O que vai acontecer? Na segunda-feira, a partir dos dados que eu sei que os dados econômicos eles vão impactar, os dados econômicos vão impactar na economia do país e a moeda vai refletir esse estado econômico. Então o estado econômico vai impactar aqui na variação da moeda. Baseado nisso, eu preciso saber sobre os dados econômicos para me eu antecipar esse movimento que pode acontecer, para eu conseguir lucrar ou também para eu ficar de fora e não ter possíveis prejuízos, certo? Então você vai utilizar o calendário econômico para entender os dados. Então, por exemplo, como eu falei, vão ter 3 dados positivos para os Estados Unidos na segunda-feira. Eu posso definir possivelmente a tendência do dólar para esse dia como uma tendência de alta, certo? Então eu consigo definir tendência para o ativo só olhando o calendário econômico, certo? E aí o que acontece? Pô, se eu sei que os dados são positivos para os Estados Unidos, o que vai acontecer com a moeda dos Estados Unidos? Ela tende a valorizar. Então, se o país está indo bem economicamente, ó, se ele está indo bem economicamente, o que acontece com a moeda desse país? Tende a valorizar. Porque se o país está mostrando prospecção de crescimento através de seus dados econômicos, isso, querendo ou não, atrai investimento, né? Todo investidor, do ponto de vista de mercado, ele quer alocar o seu capital para rentabilizar e para se proteger. Se eu tenho um país que está me mostrando prospecção de crescimento e está em crescimento com seus dados econômicos, os dados econômicos mostrando positividade ali para esse país, isso vai atrair investimento. E quando atrai investimento, as pessoas começam a investir no país. Para elas entrarem no país, elas precisam adquirir a moeda daquele país para poder investir no país, isso é óbvio. Então, quando ela faz isso, vamos supor que tem muita gente comprando dólar, pela lei da oferta e demanda, o dólar vai valorizar ali. E essa valorização faz a moeda subir. Então, por exemplo, se você está operando euro-USD, se você está operando aqui, ó, euro-USD, e acontece valorização para o dólar baseada em dados econômicos, o USD aqui ele vai subir, ele vai valorizar, e ele vai valorizar em relação ao euro, e o euro vai descer. E o gráfico euro-USD ele vai se comportar da seguinte maneira aqui, ó, em uma tendência de queda. Mas entendeu como eu projetei essa tendência de queda aqui? Eu olhei dados econômicos que influenciam na economia do país positivamente ou negativamente, que vai influenciar na moeda positivamente ou negativamente também. O que pode acontecer também é o contrário. Se os dados eles vêm negativo para o país, e aí isso mostra a economia do país em decrescimento, né? A economia não está conseguindo ali expandir e, pelo contrário, está contraindo, aí a moeda também do país pode desvalorizar sim, porque isso gera perspectiva negativa por parte dos investidores nos Estados Unidos. E o investidor não gosta de correr risco. Ele pode sair do país e quando ele sai do país, ele vende os dólares que ele tinha e recompra outro tipo de moeda no qual ele vai alocar. E no caso ele tira o investimento dele dos Estados Unidos, aí o dólar cai. Se da perspectiva eu estou aqui operando euro-USD e o dólar cai, se o dólar cai, ok, se o dólar cai, aí o que vai acontecer? Vai fazer valorizar o euro. Porque o dólar desvaloriza em relação ao euro, o euro valoriza em relação ao dólar. E aí o gráfico do ativo, nesse momento, ele tende a subir. Então, percebe que eu consigo definir a tendência desse ativo através do calendário econômico. Esse tipo de análise, para quem está vindo a primeira vez aqui, se chama análise fundamentalista, ok? Que eu vou analisar os fundamentos, vou analisar os dados econômicos ali, e isso reflete diretamente na moeda do país, porque da perspectiva de mercado isso pode gerar uma expectativa negativa ou não, isso pode atrair investimento ou saída de investimento do país, fazendo a moeda valorizar ou desvalorizar. Agora, claro, eu olhei só da perspectiva aqui do dólar, mas também eu posso olhar da perspectiva do euro. Tá? Euro, porque eu estou operando euro-dólar. Eu estou operando uma paridade de moeda. Então eu preciso saber sobre a economia dos Estados Unidos e eu preciso saber sobre a economia da zona da Europa também, né? Os principais países da zona da Europa ali que ditam
a economia da zona. Então, quando eu estou operando moedas, tá, que eu vou trazer isso num outro vídeo muito mais explicado, eu preciso entender sim de calendário econômico, vou trazer aqui na tela para vocês, olha só. Eu preciso entender sim aqui sobre calendário econômico, eu preciso entender sobre todos esses eventos que estão acontecendo, ok? Aqui, ó, preciso saber sobre todos esses eventos que estão acontecendo, porque esses eventos eles impactam a economia do país e a moeda ela reflete a economia desse país, ok? Se a economia está indo bem, a moeda vai valorizar. Se a economia não está indo bem, a moeda vai desvalorizar e eu consigo gerar tendência no mercado a partir só de ler o cenário econômico. Então, agora você entende por que os dados econômicos impactam o mercado. E você tem, às vezes, dados tão impactantes que podem te gerar uma volatilidade de mais de 50, 100 pips ali em um determinado período de tempo muito curto. E nesses momentos é que as pessoas acabam tomando muito stop no mercado. É por isso que você precisa se antecipar isso. Se você não gosta de operar eventos, tudo bem. Você também se priva e fica de fora para não tomar stop sem saber. Então, se você está operando no mercado de Forex e não entende o básico de dados econômicos, você está operando da maneira superficial ainda e você precisa continuar acompanhando os vídeos aqui do canal para estar aprendendo cada vez mais sobre isso e sobre o mercado de Forex para você atuar de uma maneira totalmente profissional. Então, esse foi o nosso vídeo. Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e até o nosso próximo vídeo.